Boa noite, mais um dia na presença do Senhor. Confesso que não fui para a igreja, deveria ter ido, mas não fui. Fiquei aqui em casa descansando um pouco, pensando também em algumas coisas, falando com algumas pessoas também que estão passando por algum problema, né? E experiências ao qual eu passei também, né? O que eu vivi, o que eu venho vivendo também. Então, ali eu estava conversando, algumas pessoas me pediram oração também, e já está no meu mural de orações, que eu sempre oro, né? Durante a noite, às vezes de madrugada. Então, eu sempre estou ali orando para as pessoas também. Hoje, Deus já tinha me falado comigo há algum tempo. Eu só não tinha ministrado essa palavra, estava guardada faz uns 3, 4 dias aí. Daí Deus foi dando outra e eu acabei deixando guardado essa palavra. Nada certo, no momento certo eu iria ministrar. E hoje chegou esse dia de estar compartilhando um pouco do que Deus ministrou, do que Deus fez na minha vida. Que isso tem tudo a ver sobre fé, a plantação também, né? A terra, como está a sua terra. Será que ela está boa para que Deus venha mandar as bênçãos dele? Será que sua terra está boa? Faz uma autoanálise aí, como está a sua terra. Você acha que sua terra merece chegar às bênçãos do Senhor? Será que se as bênçãos do Senhor chegar na sua vida aí, ela não vai morrer? Porque quando a terra não está boa, a semente ela morre, ela não produz ali, né? Ela não nasce, então ela morre. É a mesma coisa com uma planta. Quando a terra já não está sendo regada, não está sendo boa ali, a planta ela morre. Então é a mesma coisa que as nossas vidas, entendeu? E qual que é o tema dessa noite, ao qual Deus colocou na minha vida? O seu posicionamento define os seus limites de intimidade com Deus. Isso tem tudo a ver com o posicionamento que nós estamos nos dias de hoje. Outra hora, o meu posicionamento não era nos caminhos do Senhor, mas hoje o meu relacionamento já é diferente, mas por fato das decisões que eu venho tomando. Não é fácil algumas decisões que temos que tomar, mas isso envolve o que Deus quer trabalhar na minha vida, como Ele também quer trabalhar na sua vida. Mas as decisões, você que precisa tomar. Se você não tomar as decisões, nada vai acontecer. Eu conheço pessoas que outra hora tomaram algumas decisões erradas, voltaram para trás. Depois Deus deu nova oportunidade, tomou outras decisões, Deus vem abençoando. É a mesma coisa que a minha vida. Algumas decisões que eu tomei o ano passado, no ano retrasado, 2019, gerou consequência em 2020. Mas em 2020 eu também plantei coisas boas. Eu preparei a terra e creio que esse ano vai chegar as bênçãos do Senhor. E a palavra do Senhor fala em Jó, né, sobre a fé dele e sobre a sinceridade que ele tinha com Deus. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Será que a pessoa que você ama falasse isso para você? Amaldiçoa esse Deus e morre. Qual seria a sua atitude? Muitas das vezes nós desistimos do Senhor por coisas mínimas. Alguma pessoa da igreja mesmo faz algo para você, ou um pastor fala algo para você, e naquele momento você desiste de Deus. Você já está morrendo, porque você está olhando para o homem e não para o Deus. Se Jó olhasse para a mulher, né, para o ser humano naquele momento, ele simplesmente desistiria de buscar a Deus, de ter intimidade com o Senhor. Porque Jó, ele perdeu tudo. Naquele momento, ele perdeu os filhos,
ele perdeu os entes queridos, né, que é os primos, parentes, e a pessoa que ele também amava, que estava ali, fala para ele amaldiçoar. Então, imagina a sua vida como está hoje. Você está desanimada, você está fraca, você fala muitas das vezes que não tem força, por algo que aconteceu lá no passado, que um homem falou algo para você, um pastor. Eu já passei por isso, então eu também sei como é isso. É doloroso, é triste. Mas se nós ficarmos presos nessa situação, nós não vamos viver o milagre do Senhor na nossa vida. Jó, ele viveu algo novo com o Senhor. Ele viveu as maravilhas do Senhor porque ele simplesmente só olhou para Deus. E ele fala como se fala uma louca mulher. Então ele também chamou a mulher dele de louca, porque ela não tinha nem noção do que estava falando sobre Deus. E muitas das vezes nós, por algum problema que acontece na nossa vida, nós desistimos de Deus. Nós se afastamos do caminho do Senhor. E aí nós falamos o quê? Não temos forças, não temos vontades. Às vezes nós não temos coragem e precisamos de alguém. Deixa eu te falar algo da minha vida. Eu não precisei de ninguém para voltar para os caminhos do Senhor. Eu precisei de mim mesmo. Porque o ponto de decisão é minha, né? É da minha vontade, é da minha vontade. É as minhas atitudes que deveria ser, né? Para que Deus vinha fazer o resto. Então, o primeiro passo de decisão fui eu. E eu que tomei a decisão de voltar para os caminhos do Senhor. Depois, Deus foi trazendo pessoas para me ajudar. Então, o primeiro passo de decisão foi meu, o resto foi Deus. E a mesma coisa que eu te falo na sua vida. O primeiro passo é seu, o resto depois é de Deus. O poder da decisão, o poder da palavra está em você. A palavra de Deus já deixa bem claro isso para nós. Quando Pedro ele foi curar o paralítico, ele lembrou que Jesus tinha falado para ele, que o poder da palavra estava em nós. Então, quando nós falamos algo, nós já estamos liberando as bênçãos ou a maldição. Se você começar a falar, eu não consigo, você já está se auto-amaldiçoando, não precisa de ninguém. Você mesmo está se amaldiçoando. Mas agora, quando você falar, não, eu consigo vencer em nome de Jesus, gradativamente você vai conseguindo vencer. Foi isso que eu vinha fazendo. Eu falava para Deus, haja que houver, doa que doer, continua o processo o processo do Senhor na minha vida, porque eu vou vencer. Então eu determinava as bênçãos e a promessa e a vitória na minha vida. Em todo momento eu venho fazendo isso, porque eu mudei o cenário da minha vida. Então para que eu tivesse que mudar esse cenário, eu precisava liberar as bênçãos na minha vida. Então eu não libero coisas negativas, coisas que acontecem de ruim, eu libero coisas positivas, porque eu entendo que o poder da palavra está em mim. E o que o Senhor falou comigo? Ele falou assim, tem milagres que você quer, mas você não deu os primeiros passos de fé para que ele se realize. Então, entenda que o primeiro passo de fé tem que ser meu, para que Deus faça o resto. E aí o que o Senhor falou comigo? Tem áreas que você precisa romper, porém, não dá os primeiros passos diante de Deus para que isso aconteça. Então, eu preciso romper, que eu preciso dar os primeiros passos para que Deus faça o resto. Agora, eu falo que eu me incluo nisso o ano passado também, eu fazia isso, ano retrasado, que era o quê? Eu pedia as coisas para Deus, mas não dava o primeiro passo de fé. Eu ficava pedindo coisas para Deus. Deus faz isso, Deus me ajuda, Deus me faz o quê? Mas não dava o primeiro passo de fé. Eu ia para a igreja também, gente. Eu ia, mas não estava com a vida lá na igreja. Meus pensamentos estavam em outro lugar. O meu coração estava em outro lugar. Isso eu ia dentro da igreja, eu ia para a igreja. Algumas pessoas que me conhecem, que estão assistindo, sabem, eu estava dentro da igreja, mas o meu coração não estava dentro da igreja. A minha vida já estava totalmente destruída. Mas é porque eu não conseguia ver outras coisas. Eu tinha medo, às vezes eu ficava, não tenho forças, eu colocava coisas negativas. Então nós clamamos a Deus para que Ele manda a chuva, mas nós não preparamos a terra. Então como que eu queria as bênçãos do Senhor em 2019, sendo que a minha terra não estava preparada? A minha vida não estava no altar do Senhor.
Será que a sua vida está no altar do Senhor? Será que você receber as bênçãos do Senhor hoje? Será que você vai continuar sendo a mesma pessoa? Ou, se Ele mandar, ela não vai morrer? Porque se a sua terra não está preparada para receber as bênçãos do Senhor, ela vai morrer sim. Porque ela não está sendo preparada. Ela não está preparada. Uma plantação, o que o agricultor faz? Primeiro ele prepara a terra. Depois ele coloca a semente, para que depois ele venha regar, para depois se frutificar, multiplicar, né? Ali a plantação, ela começar para você chegar ao dia da colheita. E é isso para a nossa vida. Como que está a sua terra hoje? Como está a sua vida? E o primeiro passo tem que ser nosso. Você tem força sim. E como eu já falei em outras lives, Deus que tem saudade de você. Quando eu dei o primeiro passo, eu falo para vocês, em outras ministrações até eu falo sobre isso, os primeiros passos que eu dei foi dentro da minha casa. Eu dobrei o meu joelho e clamei ao Senhor. E falei, Deus, tira tudo isso de mim. E faça o que o Senhor quiser. No domingo eu fui para a igreja. Eu determinei isso na minha vida. Que nada iria me impedir de ir para a igreja no domingo. Para eu reconciliar com o Senhor. Existiu coisas para eu não ir na igreja. Mas eu fui. A minha esposa tinha saído de casa. Minha ex-mulher. A pessoa que eu mais amava, a pessoa que orou por mim naquela época. Ela saiu de casa. E mesmo assim eu fui para a igreja, com o coração partido. Com o coração partido. Porque Deus tinha falado comigo que o processo seria comigo. O coração foi muito partido. Foi super triste para mim naquele momento que eu passei, no começo do meu processo. Não foi fácil. Um relacionamento de anos a se acabando. Coisas que ela orou por mim, gente. Ela orou bastante. Eu fui grato pela vida dela. Agradeci muito a vida dela. Por sinal, fui lá pedir perdão por algumas coisas que aconteceram no relacionamento, que ambos erraram. Mas minha parte eu fui fazer. Que Deus mandou eu fazer. Ser obediente a Deus. Porque uma das coisas que eu não era. Eu não gostava de ser liderado por alguém. E também eu aprendi a ser liderado. Coisas que eu precisava aprender. E eu fui aprendendo com Deus. Não foi fácil. Não foi fácil. Abri mão de muitas coisas. Quem me conhece sabe, eu sou dono de academia e abri mão da coisa que eu mais sonhei na minha vida. Mas porque Deus pediu para mim. Eu sabia o que Deus queria. E aí Deus pediu, eu abri mão. Deus foi pedindo coisas na minha vida para provar o quanto eu o amava. E eu continuei dando. Foi assim com Jó. Deus foi tirando, foi permitindo tirar tudo da vida dele. Mas mesmo assim Jó foi constante. E acontecendo isso com a minha vida. Confesso que eu errei durante a caminhada desse processo. Não sou perfeito. Eu errei bastante durante a caminhada. Porque o processo de mudança não acontece de um dia para o outro. Não adianta falar que você vai ser santo. Não vai. Se você sabe que um fumante, se você conhece um fumante que parou, ele vai falar que ele parou fumando. Ele foi diminuindo a quantidade de cigarro que ele foi fumando. E é dessa forma. Nós iremos parar de errarmos gradativamente. Quanto mais você buscar o Senhor, pedir ajuda nessas áreas, foi assim que eu fiz. Coloquei no meu mural, no meu quarto de guerra, na minha cartolina, todos os meus erros, todas as coisas que precisariam ser mudadas. E fui orando dessa forma com Deus. E pedindo ajuda dele, para ele me ajudar. E foi assim que eu vim fazendo. Então 2020 mudou a minha vida completamente. Infelizmente, tive algumas decepções, sim, tive. Perdas, e foi muitas. Então foi assim, mas eu continuei buscando a Deus, até porque o que importa para mim é o reino de Deus. Infelizmente tem pessoas que falam muito mal de mim, mas muito. Mas
Quem sou eu? Se até Jesus não agradou todo mundo, quem sou eu que vou agradar a todos? O que mais importa na minha vida é o que Deus pensa de mim. E Ele sabe o que eu tenho feito para Ele. Eu faço muitas coisas que muitas pessoas não sabem, mas é para reino, eu não faço para me glorificar, não, engrandecer eu, não. Tudo é para o nome dEle e tudo é para Ele. Eu escrevi uma mensagem ao qual Ele me colocou em meu coração. Se você quer amor, seja amor pelas pessoas. Se você quer paz, seja paz para outras pessoas. Se você quer que tem pessoas que quer que perdão de Deus, gera perdão para outras pessoas. É tão fácil você falar, eu amo tal pessoa, mas você ama ao ponto daquela pessoa que fez mal para você, e você chegar lá e pedir perdão para ela, mesmo você não fazendo nada. Mesmo você não fazendo nada. Você tem coragem de ir lá pedir perdão e abraçar ela? Porque é assim que Jesus faz conosco. Mesmo Ele não ter feito nada, Ele morreu por mim e por você. Jesus morreu por mim e por você. Então entenda qual amor que Deus tem por nós, ou qual amor que Jesus tem por nós. Então se Deus mandasse a chuva hoje em sua vida, Ele iria destruir a sua plantação e não abençoar. Por quê? Não está preparada ainda para receber dessa chuva. Se você deseja receber e viver as bênçãos de Deus, precisa primeiro preparar a sua terra. O reino de Deus está aberto para todos nós. Mas nós temos que buscar a presença dEle para acessar as maravilhas que Ele tem para nós. Se podemos acessar, só nós podemos acessar isso. Quando estamos posicionados e temos relacionamento com Deus. E assim, passamos a entender que devemos olhar para Ele e não para os homens. Porque homens são falhos, mas Deus não é. Entenda que homens são falhos. Eu sou falho, você é falho. As pessoas que estão do seu lado são falhas. Se você olhar para elas, você vai ter uma hora que elas vão te decepcionar. Ela vai te decepcionar. Porque somos falhos, todos nós erramos. Então, quando nós depositamos nossa confiança no homem, esquece, ele vai errar uma hora. Isso serve para pastor, isso serve para qualquer pessoa. Santo é o único que é Jesus Cristo, é o único que foi santo, o resto não vai ser. Nós buscamos a santidade, mas não seremos santos. Nós estamos buscando o reino do Senhor. E é isso que Deus quer para nós. Se olharmos para Deus e não para a situação que vivemos, nos manteremos firmes. E assim vamos viver a constância no relacionamento com Deus. Então que você possa entender o que o Senhor fala conosco e falou hoje conosco. Sobre isso, sobre relacionamento, sobre a nossa fé e sobre a mudança que nós temos que ter. Então o primeiro passo somos nós. Temos que tudo preparar isso. Dar o primeiro passo, começar a preparar a terra para que chegar o tempo da colheita na sua vida. Hoje, este ano para mim é um ano da colheita. Eu plantei 2020 coisas boas, continuo plantando 2021. Claro que já começo a colher alguns frutos, do que eu plantei. Então eu creio nisso daí. Umas coisas que eu tenho feito. E creio que esses projetos Deus já vem aprovando, e esse ano creio que já estaremos sendo cumprido, sobre tudo que o Senhor colocou na minha vida, essa mudança. E eu falei que assim que concretizar, ainda temos algumas coisas para se resolver, eu vou contar esse testemunho que Deus fez na minha vida e já está fazendo, tá bom? Deus já está fazendo muitas coisas na minha vida. Para mim, eu falo para vocês que não foi fácil entender um pouco assim
sair da separação, tá? Porque foi difícil por tudo que aconteceu, né? Como que acabou. Mas eu entendo que o poder da decisão é nossa. A decisão foi do outro lado, então, infelizmente foi isso. Continuo confiando em Deus bastante. Tenho vivido coisas novas e extraordinárias na presença dele. Muita coisa nova que não dá para acreditar. Pessoas continuam fazendo mal, né, para mim, falando bastante de mim, mas continuo firme na presença do Senhor. Eu entendo a palavra do Senhor. Quanto mais mal você faz para as pessoas, esse mal reverte para você. Então, quanto mais você falar mal das pessoas, tudo isso se reverte para você. E para a outra pessoa, reverte bênçãos. É a Bíblia. Nós que lemos Bíblias e queremos entender isso que o Espírito Santo faz, quando o nosso relacionamento está com Ele, nós entendemos isso. Por isso que eu não tenho raiva de ninguém. Inclusive eu oro para as pessoas que desejam mal para mim. Eu oro muito pelas pessoas, para que Deus dê uma oportunidade, porque Jesus era dessa forma. Quando ele estava sendo, ali naquele momento, judiado, né, sendo chicoteado, todo momento Jesus orava para aquelas pessoas, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Se Jesus fez isso, quem sou eu para não fazer? Se Jesus lavou o pé de Judas, aquele que o ia de trair, quem sou eu para não orar para as pessoas que querem o meu mal? Então eu oro para todo mundo, porque é assim que Jesus faria. E eu tenho um ditado comigo, que eu levo, vou te compartilhar com vocês. Em seus passos, o que faria Jesus? É isso que eu sempre coloco para mim. Em meus passos, o que faria Jesus? Será que Jesus matava? Será que Jesus brigava com as pessoas? Será que Jesus ofendia? Será que Jesus fazia tantas e tantas coisas? É isso que eu levo comigo. Então eu tento fazer dessa forma. Fica com Deus. Tenha uma semana abençoada. Esse novo ano aí. Novo de anos de bênçãos para cada um. E aqueles que estão fora dos caminhos do Senhor, aqueles que estão tendo, não está tendo vontade, está sem forças, cria forças, pede para Deus, dá o primeiro passo, vai para a igreja, mesmo fraco. Porque a palavra do Senhor também, para eu encerrar, vinde como estás, o resto é Deus. Tá bom? Fica com Deus e até mais.